Olá pessoal, passando aqui rapidamente para fazer uma breve reflexão sobre o julgamento da DPF 635, que é a chamada DPF das favelas, que teve seu julgamento concluído no dia 3 de abril de 2025, né? Há alguns pontos muito importantes para destacar, né? Alguns que são de fato muito importantes, como por exemplo o reconhecimento da violência policial, a determinação de diretrizes para a reocupação do território, das comunidades, enfim, diretrizes que vão minimizar os efeitos da violência policial, de modo até mesmo caminhar para neutralizar. O reconhecimento da necropolítica, ou seja, da violência do Estado a determinados corpos, a determinadas pessoas, foi um ponto muito importante nesse debate levado a efeito lá na DPF 635, chamada DPF das favelas. Ou seja, a partir de uma discussão promovida pelo Rio de Janeiro, essa DPF surge no período da pandemia com uma questão da violência policial, em intervenção policial em comunidades, né, acarretando a violência e inclusive morte de moradores. Então essa DPF tornou esse debate público, é muito importante. Não é só um problema do Rio de Janeiro, é um problema do Brasil, mas eu queria destacar aqui um elemento processual, um ponto processual para nossa reflexão e posterior debate. Como vocês perceberam no julgamento, né, o resultado do julgamento foi proferido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Isso muda, né, a dinâmica, o cotidiano, a rotina do tribunal. Por quê? Porque o STF e os tribunais brasileiros têm um sistema de deliberação chamado seriatim, ou seja, são votos em série. Cada ministro, cada desembargador dos tribunais locais, eles votam e ao final o julgamento é por unanimidade ou por maioria. É um modelo de deliberação seriatim, que é adotado no Brasil, inclusive pelo STF. Qual é o problema desse modelo numa dinâmica de precedente? Nós podemos ter uma unanimidade, mas não ter consenso sobre os fundamentos determinantes. Não ter consenso sobre a raça decidente. Isso é muito ruim numa dinâmica de precedentes qualificados ou de precedentes obrigatórios. E aí a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso é interessante, que nesse caso, que trata de um processo estrutural, optou-se por um voto per curiam, ou seja, pela corte, pelo tribunal. Então, o ministro presidente relata o voto do tribunal, ou seja, aquilo que é consenso dentro do tribunal no julgamento daquela demanda. Então, o que tem de diferente? Não há uma dispersão de fundamentos. Há uma unidade, há um consenso em relação aos fundamentos, o que é muito importante para dar aplicabilidade àquele precedente. Ou seja, quando se há uma decisão com fundamentos determinantes dispersos, cada ministro ou cada desembargador com voto diferente, não tendo unidade ou consenso, isso dificulta extrair os fundamentos determinantes, dificulta mais ainda saber qual é de fato a visão do tribunal sobre aquela questão de fato. Então, essa proposta do Barroso, né, em fazer um julgamento pelo tribunal ou per curiam, ou seja, o relator é o ministro Fachin, mas parou-se tudo para se encontrar o consenso, e como encontrou o consenso, é o presidente do tribunal que apresenta o voto. Ou seja, modelo seriatim ou em série, cada relator faz o seu, e o per curiam busca um consenso, e o presidente do tribunal, ele de fato vai apresentar esse entendimento do tribunal, que é o modelo da corte estadunidense. Então é um ponto muito importante para se debater sobre a eficácia da dinâmica de precedentes exposta no CPC 15. As decisões do STF e do STJ precisam ser, quando forem estruturais, quando tratar de direitos fundamentais, per curiam. Precisa ter um consenso, de modo que os tribunais locais possam cumprir sem nenhuma margem de equívoco ou nenhuma margem de não legitimar aquela decisão proferida. É um debate interessante, um debate amplo que requer tempo, mas aqui fica aí uma provocação para a gente pensar sobre e continuar conversando no diversos ambientes que nos encontrarmos. Um forte abraço e até a próxima.